Na cidade de Chipre, por volta de 300 anos antes de Cristo, vivia um próspero comerciante chamado Zenão. Durante uma viagem que fazia da Fenícia ao Pireu, seu navio naufragou, levando consigo toda a sua valiosa carga. O que ocorreu estava completamente além do controle de Zenão ou de qualquer outra pessoa, e de repente ele se viu mergulhado em extrema pobreza. Agora imagine que você fosse Zenão. Como reagiria se tudo pelo qual trabalhou ao longo de sua vida fosse destruído sem razão aparente? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que o destino ou a vida estavam conspirando contra você? Para a maioria das pessoas, essa seria uma reação natural. Contudo, não para Zenão, o pai do estoicismo. Ele encarou a tragédia de maneira diferente. Uma pequena mudança pode durar para sempre e modificar, ainda que minimamente, nossa mentalidade pode gerar resultados muito mais amplos e profundos ao longo do tempo. A essência do estoicismo reside na aceitação e na indiferença perante o que não podemos controlar. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes pensadores, Zenão desenvolveu e difundiu os princípios do estoicismo. Segundo Zenão, embora não possamos controlar totalmente os eventos que nos acontecem, podemos escolher como eles nos afetam, e é exatamente aí que devemos focar nossa atenção. Em vez de lamentar a perda dos bens ou o leite derramado, Zenão decidiu manter a calma e a serenidade, não permitindo que a adversidade o abalasse. Nos dias de hoje, os estoicos são vistos como pessoas fortes, que não se deixam abater e evitam extremos emocionais, como explosões de raiva ou crises de ansiedade. No entanto, a verdadeira proposta do estoicismo vai além disso. Não se trata apenas de ser imune às emoções, mas sim de uma forma profunda de interpretar e compreender o mundo. Um modo de vida que tem resistido ao teste do tempo. A filosofia estoica é tão relevante nos dias atuais quanto era há milênios, e seus benefícios continuam a impactar positivamente quem a adota. O estoicismo nos ensina a processar emoções negativas oriundas de situações indesejadas, transformando-as em uma maneira de enxergar o mundo sob uma perspectiva singular. A perspectiva é tudo, e cada pessoa possui a sua, o que resulta em formas distintas de ver e lidar com o mundo. Quando os estoicos se reuniam em praças públicas para ensinar sua filosofia, sua visão de vida logo se espalhou. Acreditavam que os ensinamentos estoicos poderiam ser benéficos a todos, por isso não fazia sentido restringi-los a poucos privilegiados, como alunos de uma escola ou membros de palácios. Assim, qualquer pessoa, desde escravos até imperadores, podia aprender e praticar o estoicismo. E muitos o fizeram. Entre os estoicos mais famosos estavam Epicteto, cujo nome significa adquirido, e que havia sido escravo, Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, imperador romano e um dos homens mais poderosos da história. Os primeiros estoicos viviam aquilo que pregavam, combatendo a segregação e lutando contra as desigualdades. Foram eles que cunharam o termo cosmopolita, que significa cidadão do mundo. Hoje, quando ouvimos a palavra cosmopolita, pensamos em cidades como Nova York, Londres, Toronto ou Dubai, exemplos de lugares que reúnem uma diversidade de culturas e pessoas, algo que os estoicos já pregavam. Embora o pensamento da época fosse conservador, até mesmo as mulheres tinham liberdade para estudar filosofia e se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um estilo de vida? Em um mundo repleto de incertezas e acontecimentos inesperados, as emoções frequentemente nos atrapalham. A verdade é que não ficamos tristes apenas quando coisas ruins acontecem, mas sim quando essas coisas nos pegam de surpresa. Pense na chuva. Ela é positiva, irriga as plantas, abastece o gado e mantém o clima fresco e úmido. No entanto, se uma nuvem carregada te pega de surpresa sem guarda-chuva,
a situação se torna desagradável. E por que não nos desesperamos sempre que começa a chover? Porque, apesar de não ser o cenário ideal, entendemos que a chuva faz parte da natureza. É inevitável, não podemos controlá-la e sabemos que eventualmente ela passará. O estoicismo nos ensina a aceitar algo semelhante. Devemos nos preparar para que todos os infortúnios possíveis realmente aconteçam. Antecipar o pior resultado possível e estar em paz com isso é uma prática essencial. Ao imaginar os piores cenários e nos acostumarmos com a ideia de que podem acontecer, desenvolvemos uma resiliência emocional que nos permite enfrentar as adversidades de forma mais serena e equilibrada. Um dos exercícios estoicos mais conhecidos é o chamado desconforto voluntário, um método desenvolvido para aumentar a gratidão pelas coisas que temos e fortalecer nossa resistência a desafios futuros. Esse exercício consiste em expor-se a situações desconfortáveis, como dormir no chão, tomar banhos frios ou comer apenas um alimento básico, como batatas, por alguns dias. A ideia é demonstrar que não importa o quão difícil seja a circunstância, você pode sobreviver e até prosperar, desde que mantenha uma mentalidade adequada. Ao enfrentar esses desconfortos, você se prepara mentalmente para futuros desafios que serão encarados com maior tranquilidade e coragem. Na sociedade atual, bombardeada pela publicidade que nos cerca a todo instante, somos constantemente levados a acreditar que a felicidade depende de possuir determinados objetos, de alcançar uma determinada aparência ou de atingir um certo nível financeiro. Essa visão é ilusória e ainda mais relevante neste momento da história. Desde o nascimento, somos influenciados por diversas fontes de conhecimento, a família, a escola e a observação do mundo ao nosso redor. Cada uma dessas influências nos molda de forma diferente. No entanto, a pergunta que devemos fazer é: será que precisamos absorver todas essas lições e expectativas como verdades absolutas? Ao adotarmos todas essas ideias externas, corremos o risco de criar expectativas irreais para nossas próprias vidas, o que inevitavelmente resultará em frustração e insatisfação. Esse não é o caminho para uma vida plena. O estoicismo nos ensina a focar no nosso próprio desenvolvimento, no aprimoramento das nossas capacidades, sem depender de fatores externos. Quando depositamos nossa esperança e felicidade em coisas alheias ao nosso controle, abrimos caminho para a decepção. Frequentemente, as pessoas tentam preencher um vazio existencial adquirindo bens materiais ou buscando metas externas, como comprar um carro novo, uma casa maior ou até mesmo formar uma família, não pelo valor genuíno que essas coisas possam ter, mas pela percepção externa de sucesso que elas proporcionam. No entanto, o estoicismo nos adverte: ao viver dessa forma, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças que estão além do nosso controle. Carros quebram, desastres naturais acontecem, relações falham. Tudo isso são possibilidades reais. Até as coisas que parecem ser gratuitas na vida têm um custo, seja físico, seja mental. Como Sêneca sabiamente escreveu, aprender a viver com menos cria espaço para o que realmente importa. O que devemos valorizar, acima de tudo, é nosso valor intrínseco como seres humanos, não o que possuímos ou podemos adquirir fisicamente. O estoicismo propõe que devemos fazer o máximo para manter a calma, independentemente das adversidades que enfrentamos. Isso porque, embora desejemos controlar tudo ao nosso redor, a verdade é que nosso controle sobre as circunstâncias é limitado. Contudo, temos total controle sobre como reagimos a elas. Essa é a essência da dicotomia do controle, o princípio central da filosofia estoica. A sabedoria estoica nos ensina a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, e a não medir nosso valor pelas circunstâncias externas, mas sim pelas nossas ações e reações.
Esforçar-se para alcançar objetivos é uma característica louvável, mas desmoronar quando as coisas não saem como planejado é, sob o ponto de vista estoico, algo inútil e contraproducente. A vida nos oferece desafios constantes, e a maneira como lidamos com eles é o que define nossa paz interior e nossa felicidade. Essa mesma filosofia pode ser aplicada a qualquer empreendimento, até mesmo a algo contemporâneo como a criação de conteúdo digital. Fazer vídeos para o YouTube, por exemplo, pode parecer simples, mas envolve um processo trabalhoso. Desenvolver a ideia, pesquisá-la, descartar o que não faz sentido, escrever o roteiro, editar, gravar e finalmente fazer o upload. Tudo isso exige esforço e dedicação. No entanto, uma vez que o vídeo é publicado, você perde o controle. A partir daí, seu sucesso estará nas mãos do algoritmo do YouTube. Muitos criadores de conteúdo medem seu sucesso unicamente pelas visualizações, pelos inscritos ou pelos seguidores, métricas que estão em grande parte fora de seu controle. Aqui, o estoicismo nos oferece uma valiosa lição. Não devemos deixar que nossa satisfação dependa dessas variáveis externas. Se focarmos apenas nos resultados, perderemos a oportunidade de apreciar o processo e o valor intrínseco do que fazemos. Assim, aprendemos a nos libertar da ansiedade sobre o que não controlamos e a nos concentrar no que realmente importa, nossas ações e nossa postura diante da vida. Os estoicos nos ensinam que devemos avaliar o sucesso de nosso trabalho com base no esforço investido e não nos resultados externos ou nas expectativas que criamos. Devemos confiar no processo. Imagine uma pessoa que trabalhou arduamente durante os últimos 6 meses, dedicando-se intensamente às suas responsabilidades. Agora, convencida de que merece uma promoção, ela decide apresentar um relatório de desempenho ao chefe. O superior agradece, mas não concede a promoção e a pessoa volta para casa acreditando que deve ser um fracasso no trabalho. Ela ignora o fato de que o chefe pode estar lidando com problemas pessoais, que outro colega pode estar mais qualificado naquele momento, ou que a empresa enfrenta dificuldades financeiras e não pode bancar a promoção. A pessoa desconhece essas razões, mas ainda assim fica profundamente desapontada. Se essa pessoa tivesse valorizado o trabalho que realizou, reconhecendo a qualidade de seu desempenho e continuado focada em seu desenvolvimento, sem colocar todas as suas expectativas na promoção, ela teria encontrado mais satisfação no caminho. Essa mudança de perspectiva é fundamental. Um verdadeiro estoico não mede seu sucesso pela prosperidade financeira ou pelo reconhecimento imediato no trabalho, mas sim pela tranquilidade interior e pela paz de espírito que resultam de se concentrar no que realmente importa, algo que nenhum dinheiro pode comprar. O estoicismo se fundamenta em 4 virtudes centrais: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria consiste na capacidade de distinguir o que está sob nosso controle daquilo que não está, e em escolher como reagimos às circunstâncias que nos cercam. Como disse Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço reside nosso poder de escolher a resposta. A coragem, por sua vez, é a habilidade de perseverar diante das dificuldades e resistir aos impulsos destrutivos. Já a temperança envolve a ideia de moderação. Fazer mais com menos, falar mais com menos palavras. Exatamente o que fizemos aqui. Enquanto figuras como Jeff Bezos e Elon Musk competem pelo topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que a verdadeira riqueza reside em possuir apenas o necessário e, além disso, apenas o suficiente. A justiça, porém, é considerada a virtude mais importante. Ela reflete o dever de não prejudicar o próximo, pois, segundo o pensamento estoico, todos nascemos para servir uns aos outros e promover o bem coletivo, não o benefício individual. Um exemplo claro dessa virtude é Nelson Mandela, um dos líderes africanos mais emblemáticos da história.
Durante sua luta contra o apartheid, Mandela foi condenado à prisão perpétua e passou 27 anos encarcerado antes de ser libertado. Após sua libertação, foi eleito presidente da África do Sul. Muitos acreditavam que ele puniria severamente aqueles que haviam contribuído para sua prisão. Contudo, isso não aconteceu. Enquanto esteve na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e absorveu muitos dos princípios fundamentais do estoicismo. Em vez de buscar vingança, ele incentivou seu povo a perdoar e a reconstruir o país. Ele acreditava que o passado já estava além do controle de todos e que a única coisa que podiam fazer era olhar para o futuro e seguir em frente. Esse é o caminho do estoico. Hoje, o estoicismo também influencia campos da medicina, como a terapia comportamental emotiva racional e a logoterapia. A primeira ajuda os pacientes a identificar e questionar padrões de pensamento negativos que contribuem para problemas emocionais e comportamentais. Por meio dessa análise racional, os indivíduos podem reconhecer que muitos desses pensamentos são infundados, substituindo-os por crenças mais construtivas e saudáveis. A logoterapia, por sua vez, baseia-se no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por um propósito maior. Mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar sentido e alegria em nossas vidas ao descobrir esse propósito. No entanto, embora esses conceitos sejam poderosos, aplicá-los na prática pode ser desafiador. Exige uma reestruturação completa de nossa maneira de pensar. Precisamos abandonar antigas crenças e adotar novas formas de enxergar o mundo. Para substituir os problemas pela felicidade, é necessário praticar a autovalorização. Quando realinhamos nossa definição de valor para focar nas coisas que podemos controlar, deixamos de nos preocupar com o que está fora do nosso alcance. Esse é o segredo para uma vida mais plena e satisfatória. O estoicismo oferece um guia para navegar as tempestades da vida, tanto passadas quanto presentes, conduzindo-nos a águas mais calmas. E se, eventualmente, o navio da vida afundar e nos encontrarmos à deriva, saberemos que vivemos uma vida bem aproveitada, com serenidade. Afinal, devemos lembrar que tudo acontece por um motivo e o que importa não é o que nos acontece, mas como escolhemos responder.